Nova Manhã. Entrevista. E são 6h43, essa é aquela hora que a gente dá um tempinho para se aprofundar em um determinado tema, para adquirir mais conhecimento e também para receber convidados aqui no Nova Manhã. Hoje conosco por telefone o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, senador que é presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, vice-presidente nacional do PT e um dos nomes cotados do PT para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro. Senador, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bem, bom dia, Mauro, bom dia a todos que acompanham a Nova Brasil. Prazer estar aqui. Senador, quando que essa CPMI vai ser instalada? Quando saem as indicações definitivas aí dos nomes que vão compor essa comissão? Bem, eu acredito que diante de tantas denúncias que aconteceram na semana passada, vinculando o governo passado e inclusive altos dirigentes da administração durante o governo Bolsonaro e vinculando-os ao 8 de janeiro e a uma tentativa de golpe, me parece que arrefeceu um pouco o ímpeto dos bolsonaristas, da extrema-direita, em fazer essa CPI. Há quem diga até que eles estão à procura de um pretexto para não participarem. Se isso não for verdade, eu acredito que ao longo dessa semana acontecerá a indicação dos integrantes e na outra semana provavelmente nós teremos a instalação. Mas me parece que o interesse que essa CPMI estava despertando, a possibilidade de ela trazer grandes novidades, me parece muito restrito, muito limitado. Até porque ela vai acontecer ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal vai começar o julgamento das pessoas que foram denunciadas e também pelo fato de que a cada dia que se passa vai ficando muito improvável que os partidos da extrema-direita no Congresso Nacional consigam vender uma versão diferente dos fatos junto à população brasileira. E senador, além da questão da CPMI, a gente tinha uma posição inicial do governo contra a criação dessa CPMI, até para não tirar foco aí do esforço fiscal que o governo está fazendo, votação do arcabouço fiscal, tentativa aí também de uma votação de uma reforma tributária. Depois o governo passou a apoiar a criação dessa CPMI. Agora, de qualquer forma, existe a possibilidade de se aguardar pelo menos a votação do arcabouço fiscal para dar andamento a essa CPMI? Isso eu digo de parte do governo, o governo segurando um pouquinho o andamento da CPMI? Olha, naturalmente que interessa ao governo que a sua pauta legislativa tenha prioridade nos trabalhos do Congresso Nacional, né? E naturalmente que se nós tivermos a possibilidade de apressar o máximo possível a votação do arcabouço fiscal, começarmos a votação da reforma tributária, discutirmos outros pontos que são importantes, como por exemplo a mudança dos critérios de decisão do CARF, naturalmente que isso seria bom para o Brasil, seria muito bom para o governo também, e acredito que daria uma certa tranquilidade para que outros temas também pudessem voltar à pauta do Congresso Nacional. Mas o fato é que nas eleições de 2022 houve realmente uma fragmentação, uma pulverização dos votos para o Congresso Nacional com uma maioria nitidamente conservadora. E obviamente que nós temos que trabalhar com essa realidade. Daí porque eu diria que seria bom que essa CPI não produzisse esse tipo de dificuldade, mas outras dificuldades vão surgir. O governo precisa estabelecer aí a constituição de uma maioria que seja estável, embora todos nós reconheçamos que nesse momento não é uma tarefa fácil, exatamente porque o resultado eleitoral de 2022 levou a que nós não tivéssemos aquela maioria que esperávamos
para fazer com que o Congresso votasse prioritariamente aquilo que deseja o governo. Mas é um dado de realidade. E nós vamos trabalhar para que essa maioria se constitua. Pois é, eu queria até avançar nesse tema com o senhor. Na semana passada a gente teve aí a derrubada aí de trechos de um decreto do governo, do presidente Lula, e isso na Câmara. Como fazer, né, para que o decreto falava sobre a questão do saneamento, mexia em trechos do marco legal do saneamento básico. Como fazer para fortalecer, para o governo se fortalecer nessas negociações com o Congresso, principalmente com a Câmara dos Deputados, senador, que é onde tem essa maior fragmentação que o senhor comentou agora? Bem, eu acho que deve haver um processo de negociação, de entendimento, como o presidente Lula falou, aquilo que for acertado deve ser cumprido, mas é importante também dizer que se nós não tivermos também uma posição firme do governo, estabelecendo qual é o limite de negociar com o Congresso Nacional, eu acredito que será muito difícil, porque essa maioria expressiva que tem o Centrão na Câmara dos Deputados particularmente, ela terminou gerando um modo de trabalhar a política e o Congresso Nacional que se baseia permanentemente numa negociação que é quase interminável, né? Então eu acho que o governo precisaria também estabelecer alguns limites, né? Já que está havendo a negociação, já que muitas coisas estão sendo concedidas, é necessário que haja da parte dos parlamentares, dos partidos, que inclusive têm ministérios, a contrapartida de apoiar as proposições do governo. Outra coisa que é importante é discutir com a sociedade, porque, como eu disse, esse Congresso tem um conteúdo conservador, uma visão de economia que é também uma visão extremamente liberal. Então haverá muitos pontos em que o pensamento político, ideológico, econômico da maioria dos parlamentares é diferente do governo. E para isso, acho que o governo precisa conquistar, está lutando para isso, digamos assim, uma gordura maior junto à sociedade, um apoio político da população, para que isso também se reflita no Congresso Nacional. Os parlamentares também não votarão, não se posicionarão contra o desejo e as posições da sociedade, né? Então, à medida que o governo vai avançando, vai construindo uma ação que melhora a vida das pessoas, particularmente na área econômica, eu acho que também vai adquirindo mais força para estabelecer essas negociações com o Congresso Nacional. A gente agradece muito ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pela presença, pelas palavras aqui no Nova Manhã, falando sobre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro e também sobre as bases de negociações entre o governo e o Congresso. Senador, muito obrigado por estar aqui com a gente. Volte sempre ao Nova Manhã. Eu que agradeço, foi um grande prazer e estou à disposição para conversar sempre com os ouvintes da Nova Brasil. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. 6h52.